perspectiva da reverência, a perspectiva da diferença à diversidade. A essa diversidade que nos forma, a essa diversidade que somos, né? Por mais que eu me identifique como caboclo e sinta que possuo a alma cabocla devido à minha cultura, à minha vida, à minha ancestralidade regional, local, importante para cada um de nós desenvolvermos uma nova perspectiva de reverência à diversidade e principalmente de reverência ao sagrado. Então, assim, me sinto muito feliz, muito honrado, acredito que é um momento singular que podemos difundir e organizar outras atividades como esta. Então, quero agradecer ao convite que me foi feito pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida da UFPE. Quero agradecer ao parente, Ridivane Procópio, que é o índio Chucuru, que eu conheci aqui no litoral do Rio Grande do Norte, na aldeia Catudos Eleutérios, em uma época em que, por volta de 12 anos atrás, estávamos justamente reconstruindo parte de nossa ancestralidade. Os Chucuru habitaram aqui o território do Rio Grande do Norte, e daqui foram levados para Pernambuco no ano de 1600. Então, mais de 400 anos depois, o Ridivane Procópio se organizou para restabelecer esse contato, né, com os parentes aqui do território do Rio Grande do Norte. Eu o conheci neste contexto, né, e fico feliz por ele estar, assim como eu, nessa militância, essa militância que não tem tempo para acabar, né, sou muito grato. A importância de um evento como este está justamente no fato de compreendermos a necessidade de construirmos novas visões com relação ao outro, e novas formas de ver e se relacionar com as concepções de sagrado do outro. O respeito às singularidades é tão importante quanto a reverência ao sagrado em todas as suas manifestações culturais e espirituais. E isso se torna ainda mais importante em uma sociedade como a nossa, híbrida, cultural e economicamente formada por povos de diversas matizes, centenas de etnias indígenas, cristãos, católicos e evangélicos, judeus, muçulmanos, africanos, ciganos, dentre outros povos. Convivências mais harmônicas e mais pacíficas, que ultrapassem estereótipos e arcaicas visões racistas e preconceituosas, se tornam possíveis à medida que buscamos não apenas a aproximação com o outro, mas a compreensão de seu referencial de mundo, de suas concepções de vida, de sua ancestralidade e espiritualidade. Valorizar e impulsionar o respeito e a reverência é, portanto, contribuir com o desenvolvimento de uma nova sociedade global mais amável e mais correta, mais harmônica. Deste modo, podemos, inclusive, discordar de visões e entendimentos distintos dos nossos. Discordar é normal em todas as sociedades, né? Entretanto, podemos desenvolver a capacidade de discordar do outro sem faltar ao respeito com suas concepções de sagrado, sem faltar ao respeito com nossos irmãos e irmãs. E dentro de um espírito de respeito e de reverência mútua. As tradições religiosas possuem, logicamente, aspectos que lhes são particulares e até mesmo únicos. Entretanto, todas, sem exceção, aceitam a ideia de uma origem divina para todos os seres visíveis e invisíveis. Essa fonte divina da qual tudo provém, da qual tudo foi gerado, nós a chamamos, genericamente, de Deus. Deus recebe nomes distintos em todas as culturas. Entretanto, também recebe atributos semelhantes, ligados à eternidade, justiça, onipresença, onisciência, caridade e amor. Não é diferente nas tradições de matriz indígena dos povos brasileiros, dentre as quais se encontra o Catimbó Jurema, também conhecido como Jurema Sagrada, culto aos senhores mestres. A Jurema é uma tradição de matriz indígena, um culto milenar originário dos povos autóctones do Nordeste brasileiro, que, durante os quase 500 anos de colonização, à medida que os indígenas mantinham contato com povos adventícios, assimilou elementos de povos diversos, tornando-se assim um culto híbrido, embora de origem indígena e, quiçá, uma das mais antigas religiões brasileiras. Nossos ancestrais chamavam o Criador de todos os seres de Munhã, chamavam-no ainda Tupã, Nhanderu, Paité, Ninha. Todos esses nomes
se referem a um único ser que nós, lembremos mais uma vez, chamamos Deus. Nós, juremeiros, acreditamos que Deus encarregou seres divinos, em nossa tradição chamamos de encantados, que são espíritos ligados à floresta, à fauna e à flora. Deus encarregou esses seres de conosco crescerem e nos auxiliarem em nosso processo evolutivo neste planeta. Esses entes divinos estão presentes em nossos trabalhos espirituais e recebem os nomes de mestres, mestras, caboclos, caboclas, pretos e pretas, ciganos e ciganas, cangaceiros, sereias e, em famílias de juremeiros mais antigos, são chamados Badzé, o Senhor da Floresta, Varaquizan, o Espaço Sem Fim, Poditã, Uchá, Curupira, Caapora, dentre outros nomes. São esses seres espirituais que, em nossas concepções de sagrado, nos auxiliam sempre que precisamos, nos orientando, inclusive, no caminho de reencontro com as forças sagradas da Mãe Natureza e ao respeito e amor à vida e ao meio ambiente. É a esse Deus único que rogo, neste momento, peço-lhe que nos abençoe, que abençoe a todos e todas, com muita luz, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, muita alegria, muita sabedoria e, principalmente, essencialmente, o mais importante de tudo, elemento sem o qual nada subsiste. Que Deus nos abençoe com muito amor. Amor verdadeiro, amor supremo, amor poderoso, transformador. Rogo ao Criador de todos os seres, que minha família de Jurema nós chamamos Munhangara, né, que significa, que em português quer dizer Criador. Rogo a Munhangara que nos conceda a graça de vivermos um próximo ano mais solidário, mais fraterno, marcado pela superação e transcendência dos desafios que se manifestaram em nossas vidas no ano que está prestes a chegar ao fim. Que Deus onipotente abençoe a cada um de nós, homens e mulheres, e que abençoe, ilumine, dê força e ciência aos encantados e encantadas que conosco trabalham e coexistem, vibrando por um mundo melhor, por um mundo em que caibam vários mundos em harmonia, saúde, paz e amor. Muito grato pela oportunidade. Agradeço demais a todos vocês do fundo do meu coração e que Deus nos abençoe e nos fortaleça em nossa jornada. Gratidão. Obrigada, Rômulo Pereira. Melissa Garcia, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, especialista em Direito Civil pela UFPE. Atualmente, mestranda no mestrado profissional em Psicologia da Saúde pela Faculdade Pernambucana de Saúde. Trabalhadora do Núcleo Espírita Quinta de Luz desde 2012. Por favor, Melissa. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite, de cumprimentar a comunidade acadêmica, em nome do reitor, professor Alfredo, de cumprimentar o projeto Fluir com a Vida, do qual eu não conhecia, né? E cumprimentar a iniciativa da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida, na pessoa de Lidiane, que foi quem nos acolheu essa tarde. Dizer a todos que é um prazer enorme dividir essa mesa com todos vocês, todos os representantes do que o padre Jurandir chamou de religare, né? Do processo de religação ou de ligação, já que nós nunca fomos desligados com o divino, com o sagrado que há em nós e que há no universo. Gostaria de responder a linda oração que o mestre Rômulo fez na doutrina espírita. Quando nós finalizamos uma oração, nós dizemos assim, mestre Rômulo, que assim seja. E eu faço minhas as suas palavras e digo que assim seja, que nós tenhamos um 2021 marcado por superação. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que ela se liga em bases de
eternidade, de acreditar que esse momento que nós estamos vivendo é um momento pequeno, apesar de muito importante a nível de evolução, diante de tanto tempo que nós temos de aprendizado eterno. Eu sei que é muito difícil a gente se despedir de muitos entes queridos, né? Como o reitor falou, nós estamos numa marca, assim, inimaginável de pessoas que faleceram por ocasião da pandemia do Covid-19, e ainda assim, com essa marca inimaginável, são seres que continuam vivos, vivos no nosso coração, vivos na nossa lembrança, vivos na nossa saudade, não é? E dos quais nós devemos lembrar com muita gratidão. Gratidão principalmente porque dividimos esse pequeno espaço da eternidade com eles e, assim, nessa nossa saudade, nós podemos direcionar a eles amor, sabe? Quando o sacerdote Jurandir falou, eu achei interessante que ele falou de algumas coisas que o mestre Rômulo também repetiu como bases desse processo de ligação com o divino, né, que são palavras como harmonia, caridade e essencialmente amor, não é? E nesse sentido, a doutrina espírita diz que fora da caridade não há salvação, que nós estamos aqui para servirmos, né? Assim como o sacerdote Jurandir falou, né? Estamos aqui a serviço da humanidade, de uns dos outros, e estamos aqui para aprender em união, aprender mutuamente, não é? E para aprendermos mutuamente, precisamos de espaços como esse que falam de respeito à diferença, não é? Falam de respeito a escolhas. Então, assim, é por isso que eu acho, fiquei encantada no sentido de se preparar um culto ecumênico com um grupo de representantes de espaços tão diferentes de ligação com o divino, sabe? No mundo existem muitos mais, mas todos eles ligados através da prática do amor. Diante de uma pandemia, nós precisamos exercitar essa prática de amor, principalmente no sentido da caridade que nós precisamos exercitar no acolhimento, né? Caridade essa que nós exercitamos com nós mesmos, diante das nossas dificuldades, dos nossos medos, né? Mas primordialmente com os outros, né? Quando nós falamos de fé, logo no começo, com o sacerdote Jurandir, eu me lembrei de alguns estudos, como foi apresentado agora, eu estudo psicologia da saúde, e tem alguns estudos que dizem que a ligação com a religiosidade e versus com a espiritualidade, ou seja, qualquer ligação que a gente faça com esse transcendente, que a gente faça com esse divino, com o nome que seja dado, né, como o mestre Rômulo falou, seja lá com que nome for, né, essa ligação, ela proporciona cura. E além de cura, isso é provado cientificamente, ela fortalece, inclusive, a resignação, que foi um dos exercícios que nós fizemos nesse momento de pandemia mais intensos, não é? Nós não tínhamos como nos defender de algo que é invisível, de algo que nós não conhecemos, e nós tivemos que nos resignar. Nós tivemos que nos unir. Nós estamos agora num espaço que foi proporcionado por essa necessidade de continuar as nossas relações, então a tecnologia precisou dar conta desse distanciamento social, e aí hoje a gente está conversando e cada um nos seus espaços e mais distantes possíveis, que é isso que está acontecendo, não é, nas várias interações. E dentro desse movimento, nós procuramos outras formas de nos acolher, né, de disseminar esse amor, de estarmos uns com os outros, e isso faz parte um pouco da construção desse movimento que nós precisamos para 2021 de superação. Nós já estamos nessa caminhada. Esse espaço, esse culto que nós estamos fazendo agora, já é um agradecimento, né, um agradecimento prévio a todos nós
que estamos aqui escutando essas palavras, pela nossa força, por tudo que nós conseguimos fazer até então. Eu gostaria de cumprimentar e dizer assim da minha gratidão em acolher nesse momento as pessoas que estejam escutando e que passaram por dificuldades, inclusive de perda de entes queridos, não é? É muito importante que nós estejamos assim preparados para acolhê-los e para disseminar o nosso amor e ajudá-los nesse momento, mas dizer-lhes que isso é um momento passageiro, não é? Que essas pessoas estão acolhidas na espiritualidade, estão acolhidas ao lado do Pai, como diria o sacerdote Jurandir, né? Estão acolhidas, eu não sei como se diria na como o mestre Rômulo diria, mas enfim, estão acolhidas no espaço da transcendência e que nós aqui estejamos vibrando para elas em amor, em saudade, mas em amor, né? Acreditando que eles estejam bem e nos esforçando para que nós também estejamos bem. Por isso que projetos como esse são muito importantes, importantes no sentido de que nós possamos respeitar uns aos outros nas suas diferenças e que nós possamos apresentar para aqueles que ainda não têm, não é? Uma forma de se ligar, que nós possamos apresentar inúmeras formas, mas que não deixem de se ligar ao divino, que não deixem de procurar o divino dentro de vocês, que não deixem de se conectar com os amigos de luz, chamados anjos guardiões, ou tantos nomes que nós temos, né? Para que nós possamos junto a eles, né, galgar forças para continuar essa caminhada. Nesse momento eu faço minhas as palavras do mestre Rômulo, né, e expando a todos o meu desejo de que os amigos de luz nos acolham nesse momento, nos deem força, ampliem em nosso coração paz e harmonia, e que nós possamos juntos e com muita fé continuar essa caminhada, nos acolhendo uns aos outros, como nesse momento de agora. Gostaria de agradecer a todos. Tenham uma boa tarde. Obrigada, Melissa Garcia. Edson Araújo. Pai Edson de Omulo. Não sei se é assim, desculpe. Babalorixá e presidente fundador do Templo de Umbanda e Centro Social Caboclo Flecheiro, Olinda, Pernambuco. Atua na defesa dos direitos das comunidades tradicionais de terreiro em processos de racismo religioso, judicializados em Pernambuco. É membro colaborador da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Pernambuco e conselheiro titular de Políticas de Programação da Igualdade Étnico-Racial de Olinda, mestre em Ciências da Religião, bacharel e licenciado em História e acadêmico de Direito. Por favor, Edson. Saravá a todos e todos. Peço licença à ancestralidade para estar falando nesse momento. Peço licença ao mesmo tempo que expresso a minha gratidão pela vida, pelo dom da vida. Sou filho de um orixá chamado Omulu. Omulu é um orixá que atua na questão da nossa saúde. A sua principal oferenda votiva é a pipoca, né? É o doburu, como a gente chama. E esse doburu representa também esse momento que a gente vive no mundo inteiro. Esse momento de intensa transformação, por mais que passe por essa questão séria da pandemia, mas estamos aqui também utilizando esse recurso como resultado dessa transformação que a sociedade e suas relações estão passando. Eu cumprimento toda a comunidade acadêmica da UFPE, na pessoa do reitor e das trabalhadoras e dos trabalhadores da PROGEP e todas e todos que fazem a universidade. Bem, o meu lugar de fala, como babalorixá, como sacerdote de Umbanda, é o lugar também de alguém
que faz parte de uma religião que vive, e de pessoas de direito que vivem constantemente aquilo que Boaventura de Souza Santos nos ensina, né? A igualdade na diversidade. Sempre que a diferença serve para nos reduzir, para nos diminuir, nós devemos ressaltar e defender essa diferença. E sempre que a igualdade, descaracterizando a particularidade de cada um e cada uma de nós, também servir para nos diminuir, nos reduzir, nós devemos procurar sermos iguais. Então, é a diversidade na igualdade. E as religiões afro-brasileiras, elas funcionam e têm a sua historicidade construída a partir de um percurso de muita resistência. É impossível não falar do campo religioso afro-brasileiro e não tratar das questões cotidianas de violações de direitos. E essas violações de direitos, elas permanecem atuando e ocorrendo nesse contexto também pandêmico. Aliás, elas se acentuam, porque, diante da pandemia, nós temos o aprofundamento das desigualdades sociais. Nós temos o aprofundamento da fome, nós temos o aprofundamento do desemprego e o aprofundamento, sobretudo, do sofrimento humano diante de diversas perdas, como outros representantes e autoridades religiosas trouxeram aqui. Então, falar desse lugar é falar também de que forma nós da Umbanda nos constituímos enquanto pessoa, enquanto religiosos, e como enxergamos esse movimento e este momento que a gente vive. Nós somos também parte de uma comunidade extremamente vulnerável, que fica localizada aqui em Águas Compridas, né, em Olinda, é onde o nosso centro social e o nosso terreiro está situado, e esse centro social foi fundado em 2014, exatamente para procurar responder essas demandas sociais da comunidade local, né? Então, nós temos atividades de capoeira, temos atividade de aula de reforço, curso de inglês, matemática, somos a única biblioteca comunitária da localidade e de todo o entorno, com mais de 1.000 livros, em que a gente também trabalha com mediação de leitura para crianças, e também temos uma profissional voluntária de psicologia que faz atendimento para, principalmente, mulheres vítimas de violência doméstica, né, e também as crianças que vivenciam esse tipo de experiência danosa. Quando eu falei que a gente se constitui buscando, né, enquanto sujeito de direito, não permitir que a nossa diferença nos inferiorize, eu trago aqui a nossa experiência, por exemplo, a partir de 2017, quando eu fui proibido, sob pena de prisão, por um juiz aqui em Olinda, de realizar minhas cerimônias religiosas com a minha comunidade. Esse fato ganhou repercussão no Brasil inteiro, por ser um flagrante, né, uma flagrante violação do direito fundamental. E nós, a partir de uma atitude de resistência, conseguimos reverter, né, essa injustiça na segunda instância. Mas, assim como eu, e assim como a comunidade da Tenda Caboclo Fecheiro, muitas outras pessoas passam por situações de racismo, muitas pessoas passam por situação de intolerância religiosa, que a gente prefere chamar de racismo religioso, por entender que no Brasil o preconceito é direcionado a uma ascendência étnica das culturas africanas e afro-brasileiras, dos povos ameríndios, dos povos indígenas. É dessa forma que o racismo religioso se manifesta no Brasil. Então, a gente, nesse momento, percebe que há o aprofundamento, né, dessas situações de vulnerabilidade, de dor, de sofrimento humano, e procuramos mitigar essa situação dentro da nossa pequena capacidade, mas imensa vontade. Esse centro social que eu me referi, o Centro Social Caboclo Fecheiro, ele também foi vítima, né, de uma tentativa, novamente, de, pela diferença, nos reduzir, né? Fomos vítimas de uma tentativa de reintegração de posse. Ora, eu estou hoje como estudante de Direito a partir de toda essa experiência, né?
a partir da ressignificação dessa perseguição, porque eu decidi que realmente é necessário defender o meu povo, defender o meu direito, e se preciso for, ir até os organismos internacionais, porque esse país é signatário do Pacto de Durban e de uma série de diplomas legais internacionais que nos colocam o compromisso, enquanto Estado, de garantir a liberdade e eliminar todas as formas de discriminação. Essas discriminações, elas se processam, inclusive, muitas vezes dentro do próprio ambiente da Universidade Federal de Pernambuco, por alunos que não têm o respeito, a empatia, né, a dimensão de que o outro pode ser, desejar e crer naquilo que bem quiser. Também, trabalhadores e trabalhadoras podem incorrer nesse erro. Então, quando a universidade traz esse momento que a gente está debatendo hoje, ela traz também, ao inserir membros de religião africana, afro-brasileira e indígena, a possibilidade de combater o preconceito. E o preconceito também adoece, é um vírus muito mais contagioso e muito mais poderoso, porque existe há mais de 500 anos na história desse país, desde a sua fundação, e isso destrói vidas, isso tira esperanças, isso mexe com o que há de mais particular, como os outros palestrantes falaram, que é o religare, que é exatamente a gente se conectar com o sagrado e conectar-se uns com os outros também, na medida em que o coletivo busca o encontro a esse sagrado. Então, nós de terreiro, nós temos uma experiência muito ligada à natureza. E a história e a cultura brasileira é muito marcada por isso, porque quando chega agora no final do ano, na virada do ano, é muito comum a gente ver as pessoas tanto vestirem um branco como irem para a orla, irem para as áreas de praia, né, para celebrar essa virada. Isso é uma tradição da nossa religiosidade, né? Fala-se que, principalmente na década de 70, isso começou a tomar uma dimensão no Brasil inteiro, porque as pessoas vinham, os praticantes de candomblé, de umbanda, indo fazer suas oferendas no mar, principalmente para Iemanjá, né, nesse período de virada de ano, e passaram a adotar também essa prática, tanto de vestir o branco como ir para o mar. E pular também, fazer aquele rito de pular as 7 ondas. Esse ano exige, essa virada de ano, esse momento tão turbulento em que esse país perdeu e contabiliza, né, mais de 180 mil vidas que se perderam, e que isso não deve ser encarado tão somente como consequência do destino divino, da vontade de uma entidade superior, mas sim da irresponsabilidade de construção de política pública de saúde, que afeta, volto a dizer, as populações mais vulneráveis, e que pese esse vírus tocar a todas e todos, indistintamente, países ricos e países desenvolvidos, países pobres, né? Mas a gente sabe que essa perda dessas vidas também decorre da ausência de exemplos. Então, mais uma vez, eu parabenizo a Universidade Federal de Pernambuco por estar demonstrando esse exemplo, que é possível fazermos uma reflexão, estabelecermos um diálogo interreligioso, pedirmos saúde, pedirmos paz, fazermos nossas preces, nossas rogativas na segurança de nossa casa. A principal onda que nós, em vez de pularmos 7 ondas nessa virada de ano, eu peço a todas e todos da comunidade acadêmica da UFPE e demais pessoas que estejam, né, assistindo esse nosso momento, que se comprometam a pular das suas casas essa chamada segunda onda que a gente está vivendo. Porque sobreviver, pular essa segunda onda, significa a possibilidade de sobreviver. Agora, precisamos, em sobrevivendo, nos unir, manter estreitos os laços que nos ligam indistintamente, independente da nossa forma de crer, para que essa sobrevivência também venha acompanhada de dignidade e justiça social. Não é possível que depois dessa experiência, que o mundo inteiro está vivendo, a gente não ouse se comprometer a uma utopia possível de paz, de igualdade
e de garantia de direitos para todas as pessoas. Então, como a gente fala na nossa religião, eu deixo aqui o meu fraterno saravá, meu motumbá, meu colofé, meu mucuyu, peço a Omulu, o Senhor das Palhas, orixá que anda coberto de palhas, porque seu corpo é ungido de feridas, né? Mas que lhe traz a capacidade de trazer a cura, que a gente possa vivenciar um 2021 com responsabilidade consigo, responsabilidade com o outro, responsabilidade com a natureza, porque muito dessa pandemia também resulta do desequilíbrio, da desarmonia na relação homem-natureza, e isso vai nos prejudicar, está nos prejudicando, e irá prejudicar as gerações futuras. Então, nós precisamos ter este compromisso também. Então, que nós possamos, em 2021, celebrar não apenas uma passagem de ano, mas que fique para trás todo o retrocesso, todo atraso, de mentes, muitas vezes, de governantes que semeiam ódio, que semeiam a divisão dentro do seu próprio povo, quando deveriam ser sinônimos de exemplo e de responsabilidade. E que Deus, em seus vários nomes, como Tupã, Zambi, Obatalá, Olorum, ele possa, né, nos abençoar e abençoar a nossa família e a todos os nossos entes queridos. E todas as pessoas que tiveram vidas, né, de parentes amados perdidos, que eles recebam consolo. Na nossa religião, Oyá, Yansan, é a responsável por fazer a transição do espírito, levar o espírito que se desliga do laço material para a verdadeira morada que nós chamamos de Orum. Então, que Yansan possa fazer, levar essas pessoas para uma boa morada, e que Oxalá traga para a mente de cada um de nós, o Ori, né, cabeça, como a gente chama, pacificação, porque sem paz não há saúde. Axé, e assim seja. Obrigada, Edson Araújo. Aleandro Lira, bacharel em Administração de Empresas, formado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte, pós-graduando em Teologia Exegética pelo Seminário Presbiteriano do Norte, mestrando em Antigo Testamento, Andrew Jumper Mackenzie, pastor da Igreja Presbiteriana Memorial do Curado 4. Por favor, Alejandro. Boa tarde a todos. É um privilégio poder estar aqui junto com vocês. Eu quero saudar todos vocês, o reitor, todos os que estão envolvidos nesse momento, né, nesse ato, né, de prestar uma homenagem àquele que nós entendemos ser o Criador, o Senhor de todas as coisas. Culto representa essa ideia, né, de nós nos reunirmos com o propósito de tratarmos, de falarmos, de nos apresentarmos ao Senhor, a quem nós amamos e servimos. Eu quero ser bem breve na minha exposição, porque eu quero ler rapidamente um texto com vocês, porque eu vou me embasar tudo que vou falar nesse texto. Está lá no Salmo 42, no verso de número 5, que diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Quando eu li esse texto, eu fui remetido rapidamente a uma frase dita por Fabrício Carpenejar. Ele escreveu uma frase muito conhecida que diz assim: a esperança é a última que morre. Porém, a escritora chamada Ilá Fernandes, talvez não tão conhecida como Carpenejar, mas teve os seus textos que se tornaram assim muito populares nas redes sociais. Ela disse: a esperança não é a última que morre,
é a primeira que nasce quando tudo parece perdido e sem solução. Porque quem tem esperança sabe que um dia a tempestade tem que passar e que o choro cessa dando lugar à alegria. Porque quem tem esperança tem confiança. Quem tem confiança tem fé. E quem tem fé tem Deus. E quem tem Deus tem tudo. Depois de observar essas falas acerca da esperança, de dois aspectos, né, diferentes, eu sou levado para o Salmo e vejo nele um chamado à reflexão para a situação da ansiedade que estava tomando a alma de Davi. E é fato que nos dias que nós estamos vivendo, as nossas almas não estão tão diferentes da condição que estava a alma de Davi. A ansiedade hoje tem consumido o mundo e as coisas que ainda não aconteceram são a causa dos inúmeros sofrimentos da nossa sociedade. As pessoas têm sofrido sem nem ter acontecido algumas coisas. E outras estão deprimidas pelo que já aconteceu na vida delas. O nosso objetivo, então, olhando para essa premissa, tanto do texto como as questões que nós falamos aqui, é responder pelo menos duas coisas que esse texto nos fala. Primeiro, por que nossa alma chega ao estado de abatimento e por que ela se perturba dentro de nós? Segundo, por que a recomendação do salmista para si mesmo, nesse momento de instabilidade, né, de falta de esperança, é falar para si mesmo, espera em Deus. Eu quero pensar nisso, trazendo para vocês a ideia que o próprio tema foi proposto nessa palestra. Pode haver esperança em dias de dificuldade. E como nós, então, podemos afirmar que pode haver esperança em dias de dificuldade? Primeiro, quando a gente olha para o texto, a gente vê que há uma luta travada das almas abatidas e perturbadas, buscando sair dessa condição. Então, a gente pode, sim, afirmar haver esperança nos dias de dificuldade, porque nós batalhamos, travamos uma batalha com as nossas almas que vivem abatidas e perturbadas, mas elas não querem continuar desse jeito. E para isso, é óbvio, a gente precisa passar rapidamente pelo cenário da abordagem do texto que Davi traz para nós nesse salmo, para a gente entender, aplicando às nossas vidas. Vejam, Davi, quando escreveu esse salmo, ele mostrou o quanto fora forçado a fugir em virtude da crueldade de Saul, e ao ser exposto à condição de exilado, o que mais entristeceu ele foi ser privado da oportunidade de ter acesso ao santuário de Deus. Ao expressar a sua fé em Deus no seu local sagrado. E nós podemos observar, pelo que o próprio texto diz, que aquele lugar era o lugar da íntima relação de Davi com Deus. Isso mostra para a gente uma coisa importantíssima. Vejam, Davi preferia o culto divino a todas as outras vantagens terrenas. E às vezes a gente esquece que quando Davi mostrou a sua alma nesse salmo, ele estava expressando exatamente com desespero no intuito de fortalecer a sua própria esperança. Ele faz isso mostrando uma oração, uma meditação sobre a graça e sobre o favor de Deus. E, por fim, ele volta de novo a repetir acerca desse conflito que mantinha a sua mente em sofrimento e como ele experimentava tudo isso na sua vivência. Eu quero pensar o seguinte, queridos. Quantos de nós não estamos atravessando essa mesma condição de Davi? É fato que nós não estamos sendo perseguidos por um rei que acha que nós queremos tomar o seu lugar no trono. Mas nós estamos sendo perseguidos por pensamentos e sentimentos negativos e desesperadores ante a proliferação de um vírus que pouco sabemos a seu respeito. Um vírus que não tem uma cura certa, propriamente dita, que nos mantém distanciados da sociedade, do trabalho, dos amigos e de tantas outras coisas.
Nós estamos à beira de uma recessão mundial, onde países subdesenvolvidos como o nosso tendem a sofrer ainda mais com inflação, corrupção e desigualdade. Nós vivemos dias que olhar ao redor para nós causa pavor, nos deixa sem esperança. Na verdade, acabamos nos tornando um amontoado de almas perturbadas e abatidas que estão lutando para não olhar para o poço que está diante de nós. Porém, uma coisa é certa, nós continuamos lutando. Então, nós podemos afirmar que há esperança com tantas dificuldades em nossos dias. A pergunta do salmista nos leva a ver isso. Veja, diante das dificuldades que está diante dele, ele pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Queridos, se a falta de esperança muitas vezes acontece diante de nós, é porque às vezes os nossos olhos estão focados apenas no problema. Porém, quando a nossa fé ela está em Deus, e quando nós comparamos o tamanho do nosso problema ao tamanho do poder do nosso Deus, nós vemos que esses problemas, numa escala de proporção, são infinitamente insignificantes em relação a Ele. E é isso que eu gostaria de desafiar a todos. Eu quero desafiar você a refletir nisso. Deus está no controle de todas as coisas. Embora nós somos agentes dele para a execução das coisas, ele está no controle de todas elas. Então, volto a trazer a pergunta do salmista para nós pensarmos nela. Por que estamos abatidos e perturbados? Então, essa é a primeira proposta do salmista, e a segunda é, esperando em Deus, nós podemos entender que essa sim é a esperança que nós devemos ter. A religião é algo extremamente importante e ela está ligada ao ser supremo, ao Senhor de todas as coisas. E nessa segunda parte desse salmo, Davi pergunta para si mesmo qual a razão do seu abatimento, da sua perturbação. Porém, nessa pergunta já existe uma resposta subtendida. Quando ele diz, por que está abatido a minha alma e por que te perturbas dentro em mim? É como se ele já estivesse respondendo, não tem um porquê. Agora, vejam que nessa segunda parte, ele dá para si mesmo uma razão para ter esperança e para tirar a sua alma dessa condição de desesperança. Diante das dificuldades, ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu auxílio e Deus meu. Esperar em Deus, meus amigos, é a única alternativa de Davi, pois ele é aquele que poderia mudar o quadro da sua história e também a da nossa. A palavra esperar aqui nesse texto tem a mesma raiz da palavra esperança. Até porque a palavra esperança, ela é uma palavra composta de duas partes, né? Espera, mais herança. Então, quando nós estamos dispostos a confiar em Deus, a esperar em Deus, Ele não deixará nada do que é necessário faltar a nós, porque Ele é Deus. E Ele sabe do que nós precisamos. É Ele quem sustenta todas as coisas. Eu poderia ficar falando aqui de uma série de problemas e de dificuldades, mas eu prefiro falar acerca do Deus que pode mudar o quadro de todas as coisas. O problema maior, então, está em nós não gostarmos de esperar. Isso é um fato. Tudo tem que ser para já. E como nós gostaríamos que tudo fosse para ontem, melhor ainda, né? Mas debaixo desse sol, queridos, tudo tem um tempo determinado. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar, já dizia o sábio Salomão. A noite, inclusive, ela não dura para sempre. Então, o que é que nós precisamos, se não entender que dentro desse tempo há coisas que não estão sobre o nosso comando e sobre o nosso controle? Então, o que é que nós precisamos fazer, se não deixar aquele que rege todas as coisas a conduzir no conselho de sua vontade a fazer aquilo que ele sabe e faz de melhor, cuidar dos seus. Por isso eu quero desafiar, nessa segunda parte do texto, você a tirar um pouquinho o pé do acelerador, talvez,
e aproveitar essa oportunidade que Deus está concedendo a nós. Você pode desfrutar da sua família de uma forma mais presente e efetiva, estando no home office, usando esse momento para refletir, para orar, para ler a Bíblia, para conhecer mais a Deus, para brincar com seus filhos, para curtir com seu cônjuge, para colocar o papo em dia. Nem tudo é tão ruim que não possa ser visto por uma ótica diferente. Eu quero concluir minha abordagem trazendo mais 2 desafios para nós. Primeiro desafio é: precisamos fazer um autoexame e nos perguntar se estamos depositando a nossa esperança no lugar certo. Se nós estamos depositando a nossa esperança no trabalho com essa pandemia, então nós vamos pirar. Se nós depositamos as nossas esperanças no nosso casamento, nos nossos filhos, talvez a perda deles seja o fim da nossa vida. A nossa esperança tem que estar em Deus. Ele, sim, é aquilo que nós precisamos. Esse é o primeiro desafio. Façamos um autoexame e perguntemos onde estamos depositando a nossa esperança. Segundo desafio, confiemos em Deus. Ao fazer isso, nós encontraremos razões para termos esperança, porque Ele é a vida, Ele é o amor, Ele é a paz que precisamos, Ele sempre será o nosso auxílio, como disse o próprio salmista. Eu quero concluir com a frase de novo de Ilá Fernandes, que disse: porque quem tem esperança tem confiança, quem confia tem fé, quem tem fé tem Deus, e quem tem Deus tem tudo. Essas são as minhas palavras de ânimo, né, de esperança para esse momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos da graça, da misericórdia e da bondade do Senhor, nos dando, de fato, esperança. Mas, para isso, a gente precisa fazer uma reflexão em que nós estamos depositando essa nossa esperança e confiar que aquele em quem nós estamos depositando a nossa esperança, que nós falamos tanto aqui, seja competente e capaz de realizá-la. E nós acreditamos nisso, por isso que professamos fé. E é essa fé que eu transmito com muita certeza e muita alegria, de que nós estamos debaixo dos cuidados do nosso Senhor e Criador, o nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Obrigada, Leandro. Eu quero agradecer inicialmente a todos os representantes religiosos pelo tempo, pelas palavras, né, por ajudar a confluir para o objetivo, né, único, que é o amor, a caridade, o respeito. E eu queria convidar a Bruna, pró-reitora da Progep, para fazer um agradecimento final. Bem, gente, boa tarde, né, a todas e todos. Eu deixei para falar no finalzinho, porque eu estou um pouquinho doente, me recuperando aí no finalzinho dessa jornada, né, me curando aí dessa Covid. Se tudo der certo, a gente vai passar por ela bem. E aí, nesse momento, acho que a gente só tem realmente a agradecer, né, mais uma vez, ao Jurandir, ao Rômulo, à Melissa, ao Edson e ao Alejandro, por terem professado, né, suas palavras aqui para a gente, trazendo aí em tom de esperança e essa necessidade, e mostrando a importância, né, dessa conexão com o divino, né, com o sagrado, que nós todos temos, né, em nossas vidas. Né? Gostaria também de agradecer a professora Viviane, né, pela excelente apresentação que foi feita aqui para a gente, e não vou falar muito, mas só demonstrar assim, a gratidão, né, por esse momento, porque, de fato, eu acho que essa pandemia tem mostrado para a gente, né, a importância de estarmos cada vez mais unidos, né, e cada vez mais solidários e cada vez mais dispostos a respeitar o próximo. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente deixa, né, com
com esse, digamos assim, com essa confraternização que estamos fazendo agora, e desejo a todos e todas um 21, né, de muita esperança, mas uma esperança propositiva, de que realmente a gente possa vencer essas desigualdades, de que a gente possa vencer as nossas diferenças e fazer do nosso, né, da nossa sociedade, do nosso mundo, um mundo melhor. Muito obrigada. Eu acho que a gente pode fechar, né, Lide? Pode. Pode sim, gente. Desculpa, que travou aqui. Então, mais uma vez eu agradeço. Desculpem qualquer coisa, né? Mas foi muito rica para mim essa tarde. Obrigada por tudo. Obrigado também. Até mais a todos. Obrigado, gente. Obrigada, Boa tarde. obrigada. Gratidão. Prezando de algo que esteja ao meu alcance, suas ordens, viu? Paz e alegria. Obrigada, viu, Bruna? Obrigada. Um abraço aí fraterno em todos e todas. Um abraço. Né?